Boa noite, irmãos. Amém. A paz do Senhor para vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, versículo 1 ao 6, diz assim: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Nessa noite, meus queridos, eu venho trazer uma reflexão sobre as dificuldades da vida, os grandes dilemas que nós enfrentamos ou iremos enfrentar. É bem verdade que os dilemas, eles são variáveis. Os sofrimentos, eles são variáveis. Eles mudam e eles têm tonalidades diferentes. Todos nós passamos dificuldades todos os dias. Todos nós. Só que não é sobre esta dificuldade que eu quero refletir esta noite. Antes de acontecer isso aqui, Isaque tinha sua vida normal e junto com a sua vida normal, os problemas da vida normal. A minha reflexão hoje parte do ponto de que há em nossas vidas um momento, um dia, um tempo em que não é semelhante a todos os outros. É diferente. É um tempo de escassez. É um tempo de escuridão. É o tempo de lamento, é o tempo de dor, é o tempo de crise. Problemas todos nós temos. A mulher, com os filhos, com o trabalho, com as finanças, espiritualmente. Nós somos problemáticos, essa é a verdade. Nós somos problemáticos. Mas, entretanto, existem momentos específicos na vida de todo mundo que são problemas diferentes. Todos nós sabemos disso. Quem de nós não pode fazer uma reflexão e dizer: eu me lembro de época tal, em que eu comi o pão que o diabo amassou. De repente aquele foi um tempo difícil para você, que não é semelhante a esse tempo que você está vivendo hoje. E é sobre esse tempo que eu quero falar. E a pergunta que eu quero responder esta noite é: o que nós devemos fazer quando nós estivermos nesse tempo? Você pode dizer assim: mas eu não estou, pastor. A palavra não serve para mim. É melhor você ouvir e você se preparar. Por quê? Porque você vai passar. Não vou não. Vai. Vai. Mas se eu fizer uma campanha, não adianta.
Não adianta. E é interessante, meus irmãos, que o texto em questão revela 2 homens de Deus. E o primeiro homem de Deus é Abraão, que é chamado nas Escrituras do pai da fé. Abraão é a origem de onde surgiu todo o restante das Escrituras. O plano, o projeto de Deus é estabelecido através de Abraão. E aí depois tem o seu filho, Isaac, depois tem o seu filho Jacó, as 12 tribos de Israel. E então as Escrituras, elas são, pelo menos o Antigo Testamento, elas são 95% em torno da raiz que é Abraão. Logo a Bíblia chama Abraão de o pai da fé. Logo todos os cristãos que creem em Cristo são filhos de Abraão. É isso que a Bíblia fala, é isso que Paulo comenta. Logo Abraão está em um patamar elevadíssimo no que diz respeito à cristandade e no que diz respeito à fé. Ele não é apenas um dentre os outros, ele é o pai de todos. Ele é o pai de todos. Mas percebam que mesmo sendo quem é, ele também teve um momento em que teve uma crise. A crise que o seu filho agora estava passando é a mesma crise que adveio sobre a vida de Abraão. Olha o que diz o versículo 1. Houve fome na terra, como tinha acontecido no tempo de quem? De Abraão. 2 homens de Deus que têm vidas comuns, que têm problemas comuns, que têm dificuldades comuns, mas num dado momento tem que passar por uma situação terrível, por uma seca terrível, onde a terra não produz aquilo que eles precisam para continuar vivendo, onde os animais vão morrer. O que fazer nessa situação? Decisões precisam ser tomadas. Quando a gente está diante de crise, decisões precisam ser tomadas. Que sejam decisões para ir para a direita, ou para a esquerda, ou ir para frente, ou ir para trás, ou decisão de ficar. Tudo será uma decisão. Decisão precisa ser tomada. E quais são essas decisões que a gente tem que tomar? Quando nós estivermos passando por um tempo como isso. Eu aprendo, meus irmãos, que a primeira coisa que nós devemos compreender, quando estivermos, aliás, não quando estivermos, mas você deve lembrar, no momento de dificuldade, que a dificuldade vem para todos. A dificuldade vem para todos. O dia mau, ele é comum a todos. Veio para Abraão, também estava vindo para Isaac. E também estava vindo para todos os que estavam ali naquela circunvizinhança. O dia mau vem para todos. Isso é importante trazer à sua mente, para que no momento de dificuldade, no momento de crise, o seu coração não seja dilacerado por amargura. O seu coração não seja tomado por vitimismo. Só eu isso? Por que comigo isso? Não, é com você agora. Mas o que você está passando agora é inerente a todos os seres humanos. Todos os seres humanos que nascem nesta terra vivem para suportar dificuldades. E em tempos específicos, eles têm que aguentar em uma dificuldade elevadíssima. Uma dificuldade muito complicada. É você, é a Maria, é o João, é a Chiquinha, são todos. É o apóstolo Paulo, é o patriarca Abraão, é o patriarca Isaac, é o patriarca Jacó. São todos.
todos. Se você compreender isso, quando você estiver no meio de uma grande dificuldade, você terá dado um grande passo para não ficar murmurando. Para não ficar colocando culpa nos outros. É esse traste desse meu marido, é este traste desse meu filho, é a minha vida que não presta, ó vida, ó azar. E aí? Com essa amargura, vai contaminando quem está ao redor. Com essa tristeza, vai contaminando quem está ao redor. E aí você vira antipático. Vira uma coisa terrível. As amizades agora têm que ser toleradas. Os seus amigos têm que ficar tolerando você. Porque você está antipático, chato. Porque não compreende. Hoje eu estou passando por isso. Mas antes era um fulano de tal que estava passando por isso. Até ontem eu não estava passando por isso. Então isso não é a minha vida. Isso não é a minha vida. Isso é uma circunstância. Isso é uma crise. Isso é uma nuvem passageira. Isso é uma nuvem de verão. Não é a sua vida. A sua vida é outra coisa. A sua vida é cheia de problemas, mas são probleminhas, né? Vai dando para você, vai colocar uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Mas esse turbilhão que afetou sua vida é agora. Então compreenda isso, entenda isso. Se você não compreender isso, você vai ficar como Noemi. Amarga, chato, ranzinza. E pior, vai começar a murmurar e a incredulidade vai começar a entrar em seu coração. E aí, meu querido, o pecado vai começar a se alastrar e você não vai ver Deus em nada. Em nada. Então, a primeira informação que você tem que ter na sua mente, como um trampolim, fundamento para você sair dessa circunstância, é compreender que não é só você. São 7 bilhões de habitantes no mundo que também, em tempos e tempos, passam pelo que você está passando. A morte de um pai, a morte de uma mãe, um câncer, um desemprego, uma casa que caiu, uma água que entrou dentro da casa, encheu o aparelho sanitário. Em tempos e tempos isso acontece. Primeira coisa, você tem que ter essa informação. Nós aprendemos nesse texto que a crise veio para Abraão, a crise veio para Isaac e a crise vinha para todos. Inclusive Jacó também foi passando por isso. E os outros também passaram por isso. E desde quando há seres humanos caídos nesta face da terra, eles passam por essas dificuldades. Ah, mas é porque o senhor não conhece a minha, e você não conhece a minha. E você não conhece a do outro. E cada um tem o seu dia mau. Essa é a verdade. O seu dia mau é um e o meu dia mau é outro. A sua crise é uma, a minha crise é outra. Então, a primeira coisa é, pense nisso. Pense nisso. Peraí, deixa eu parar de vitimismo. Deixa eu parar com isso. Deixa eu compreender que, na verdade, existe uma questão maior. Existe uma situação maior em tudo isso, que é, eu sou um pecador, um homem caído, vivendo num mundo destroçado e cheio de dificuldade, onde todos os seres humanos passam por dificuldade. Então isso é inerente a todos os seres humanos, isso é absolutamente normal a todos os seres humanos. A crise se alastrou no Brasil, a economia caiu, vai afetar quem, irmão? Cruz queda, vai me afetar? Não, vai lhe afetar. Vai lhe afetar, vai afetar a todos. Chegou aí agora a virose aí, ó. Chegou aí, começou a passar aqui no Fortaleza, aí, Roma de crente cheio de mazela de virose. Chega para você. Isso aí não é um dia mau, não. Dia mau que eu estou falando é outra coisinha aqui. Então, primeira coisa que você deve fazer,
dentro da crise é compreender que essa dificuldade que você está enfrentando, ela é inerente a todos os seres humanos. É uma crise que acontece em tempos e tempos com todos os seres humanos. Segunda coisa, irmãos. Segunda coisa está no versículo 2 até o versículo 6. Vamos lá. O Senhor apareceu a Isaac. Apareceu em que situação? Vamos lá, irmão. Apareceu em que situação? Na crise. Na crise. Continua o texto. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Olha só. Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Qual foi então a atitude de Isaac? Assim, Isaac ficou. Escute, irmão. Olha a doideira aqui. A crise se instala. A fome se instala naquelas terras, na terra de Canaã. A decisão mais lógica é o que, irmão? Cair fora. É a decisão mais lógica, mais coerente, mais palpável que Isaac poderia tomar para salvar a sua família, a sua casa, o seu rebanho. Era a decisão mais lógica a se tomar. Mas Deus aparece para ele e diz: fica. Fica aí. Não sai. Não foge. Irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos com isso é: na crise nós devemos obedecer à vontade de Deus. Escute, guarde isso em nome de Jesus, guarde isso. Quando o turbilhão acontecer, o seu coração será dilacerado por racionalidades, por questões lógicas, por questões palpáveis. Naquele momento, ir para a direita será a melhor coisa que você deve fazer. Seus olhos vão estar cegos para qualquer outra coisa. E a melhor coisa é tomar essa decisão. Mas a pergunta que você deve fazer é vontade de Deus? Deus quer. Qual é a direção de Deus para isso? Quais são os mandamentos de Deus que se encaixam nessa decisão? E aí, se a vontade de Deus não está tão clara para você, se não está tão clara para você, você deve fazer o quê? Deve fazer o quê, irmão? Vai orar. Aí dobre seu joelho e diz: Senhor, eu estou aqui. A crise se abateu sobre a minha casa. O tempo difícil se abateu sobre o meu lar. E eu tenho que tomar uma decisão. Mas eu não sei se essa decisão é a mais correta. Então, Senhor, eu quero tua resposta. E não saia de lá enquanto Deus não falar para você. Não saia dos pés do Senhor enquanto as nuvens do desconhecimento estiver sobre a sua cabeça. Fique lá. Vá jejuar, maltratar sua carne,
maltratar seu coração, que quer que você tome decisões racionais e lógicas. Fique lá nos pés do Senhor. Que o que vai acontecer, Ele vai revelar a você a vontade dEle. Ele vai dizer para você o que você deve fazer. Ele vai apontar para você o que você deve fazer. E, meu irmão, aqui é uma grande questão, que nós nos tornamos tão carnais, tão soberanos de nós mesmos, tão automáticos em tomar decisões por conta própria, que nós estamos pouco preocupados com a vontade de Deus, com o que Deus diz nas Sagradas Escrituras, ou com o que Deus quer que nós hajamos, com o que nós façamos. Se for para a direita, para a esquerda, ou se Ele quer que a gente fique. Entenda isso em nome de Jesus. Na crise, no tempo difícil, obedeça a Deus. Mesmo quando tem 1 milhão de gente dizendo para você ir para a direita, mas se Deus estiver dizendo para você ir para a esquerda, vá. Mesmo quando a lógica, mesmo quando a racionalidade disser para você ir para a esquerda, e Deus disser para você, fique. É melhor você ficar. É isso que nós devemos entender quando o dia mau, quando a crise chegar na nossa vida. Se nós atentássemos pelo menos para essas duas coisas que Isaac experimentou, seu sofrimento demoraria menos. Você sabe, irmão? Pode ter certeza disso. Seu sofrimento demoraria menos. A primeira coisa que aconteceria é, você iria, dentro desse sofrimento, ter alívio, ter paz, ter gozo. O sofrimento não passou, mas você tinha gozo, você tinha esperança, você tinha alegria, porque você entende algumas questões teológicas a respeito dessa crise. E segundo, porque você entende que você está fazendo a vontade de Deus. Irmãos, escute, não há coisa melhor para o cristão do que ele saber, rapaz, o mundo está caindo, o mundo está desabando, o mundo está destruindo, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Tipo, você tem que entrar no emprego e o emprego vai exigir com que você minta. Se você não mentir, você não entra no trabalho. Eu estou só fazendo uma aplicação. Você não entra no trabalho. Mas se você não entrar no trabalho, se você não tiver esse trabalho, você não vai ter dinheiro. Qual é a decisão mais racional? Qual é a decisão mais racional, irmão? Entrar no trabalho. É lógico. Claro que é a decisão mais racional. Mas é a vontade de Deus. Você vai se submeter ao pecado para aliviar a crise que se instalou em sua casa? Você vai pecar para aliviar a crise? É isso? É isso que você vai fazer? O que isso vai gerar é um turbilhão de mais problemas. O que isso vai gerar é um turbilhão de culpa, de dificuldade. Isso vai emaranhar você, e lá na frente você vai ver que o abismo é tão profundo, que você não vai conseguir sair de lá. Porque você tomou uma decisão racional e não com base na vontade de Deus. Uma decisão lógica e não com base na vontade de Deus. Então, se aprenda isso em nome de Jesus. Aprenda que as dificuldades, ela é inerente a todos os seres humanos. E que na dificuldade, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a vontade de Deus dentro dessa situação. Qual é a vontade de Deus dentro dessa situação? E ao descobrir, faça a vontade de Deus. E se não souber, procure a vontade de Deus. E aí a vontade de Deus você pode achar em um bocado de canto. Aonde? No conselho de um irmão, servo de Deus, crente em Jesus, que tem compromisso com Deus. Não vai procurar gente desmantelada, que não tem nada de Bíblia, que vai dizer a mesma coisa que você quer. Decisão racional. Procure alguém que tem seus joelhos no chão de oração, que tem a palavra de Deus em seu coração, que é possível que você vá ouvir de lá o que você não quer ouvir. E essa talvez seja a vontade de Deus.
Vai ouvir seu pastor, vai ouvir sua irmã do círculo de oração, do ministério de louvor, alguém que você reputa que tem algum certo tipo de maturidade para lhe aconselhar, vai ler a Bíblia. E se nenhuma dessas pessoas foi claro o suficiente para lhe dar a informação que você quer, aí, meu irmão, então vá lá para 70 semanas de Daniel em jejum. Fique lá de joelho, dobrando lá. Aliás, 21 dias, né? 21 dias, fique lá, 21 dias. Daniel começou a orar, e queria a resposta de Deus e não vinha. Veio no 21º dia. E vocês devem conhecer esse texto aí. Então vai lá dobrar seu joelho. O problema não é que as nossas orações... Ô Jesus, eu tenho até vergonha das nossas orações hoje. As nossas orações não tem nada disso. Eu sei que não é por muito falar que a gente é ouvir. A gente sabe disso. Nós sabemos que não são as muitas palavras que fazem com que Cristo nos ouça. É a graça que faz com que Cristo nos ouça. É a bondade de Deus que faz com que Cristo nos ouça. Mas o fato de vocês passar momentos intensos em oração, isso reflete na sua vontade de obedecer à vontade reveladora de Deus. Reflete nisso. Você está lá porque você quer conhecer a vontade de Deus. E aí, meu irmão, aquilo que Cristo disse é: batei, porque a porta vai se abrir. Pedi, porque vai se dar a você. Faça isso. Conheça a vontade de Deus, procure conhecer a vontade de Deus, a direção de Deus para essa decisão que você vai tomar. Procure, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O que foi que aconteceu? Deus disse para Isaac: fique aí, fique nesse lugar. E o que Isaac faz? Fica. Isaac fica no lugar. Terceira coisa, irmãos, para a gente continuar a nossa reflexão. O que nós devemos continuar fazendo no tempo de crise, além de compreender que a dificuldade vem para todos, e isso faz com que eu não fique com mimimi, além de obedecer à vontade de Deus, isso faz com que eu não faça a minha própria vontade, mas a vontade soberana do meu Deus. Além dessas duas coisas, o que eu devo fazer? Confie inteiramente no Senhor. Parece redundante, mas confie no Senhor. E todos os outros pontos são positivos em Isaac, mas esse é negativo, tá bom? Olha o que aconteceu com Isaac no versículo 7. Foi o que ele fez. Ele continuou na terra. Gerar ficava no território dos filisteus e pertencia ao território cananeu, onde Deus havia prometido a Abraão, seu pai, e todos os outros patriarcas. Ele ficou. E ele ficou num local chamado Gerar. Só que o que acontece? Isaac, ele sabia que os homens de Gerar, eles eram meio impiedosos. Não tinham muito temor de Deus, não. A realidade é que Deus estava começando a se revelar para os patriarcas aqui. O conhecimento do Deus verdadeiro está se dando a partir de Abraão. Todas as outras nações vivem os seus próprios ideais e as suas próprias crenças. E o que acontece? Isaac, ele se estabelece em um território em que há mais gentes, em que há mais pessoas. E olha o que diz o versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. E ele fez isso por causa de quê? O texto diz, né, irmão? Ele fez isso por causa de quê? Teve medo de dizer que era a sua mulher, porque pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão... Esse é o problema de casar com a mulher bonita, né, irmão? Fecha o parênteses. O que acontece aqui, irmãos?
se você continuar lendo o texto, parece que você não vai ver nenhuma desabonação de Deus por parte desse ato de Isaac. Mas vejam que o versículo 7 diz que Isaac fez isso porque ele teve medo. Ele teve medo. Ele estava situado num local onde o medo dilacerou o seu coração. E o que é o medo, irmão? Senão a falta de quê? Confiança. O medo é a falta de confiança em que Deus está controlando a sua vida. Que através da providência do Deus soberano, esse Deus soberano vai encaminhar os seus passos para a direita ou para a esquerda. E não importa o que aconteça, no final das contas, Deus sempre vai fazer com que as coisas cooperem para o seu bem. Isso é confiança. Isso é confiança. Mas o medo gera desconfiança. O medo começa a dilacerar o coração e a mente, e a gente começa a encontrar subterfúgio para escapar daquilo que nós criamos na nossa mente. Ninguém não sabe nem que os homens lá de Gerar iam fazer isso. Mas o que ele faz? Não, eu vou inventar que ela é minha irmã. O que acontece? Se alguém se engraçar por ela e quiser ficar com ela, pega ela e não me mata. Mas se ela for minha esposa, a primeira coisa que eles vão fazer é me... Olha o pecado desse homem aqui, irmão. Olha o que o medo gera. O medo vai gerando uma sequência de outros pecados. A falta de confiança em Deus vai gerando um turbilhão de incredulidade e vai gerando pecado e mais pecado e mais pecado. Ele não pensou nem em sua esposa, em nem proteger a sua esposa. Olha como a coisa é tão legal, irmãos. Ele compreende que a dificuldade vem para todos, ele obedece à vontade, mas aqui ele cai. Ele está assim, aí cai. Mas, pastor, parece que o texto não diz nada. Diz. Lá no final, Deus vai se revelar de novo para ele. Olha o que diz lá no versículo de número 23. Dali, Isaac foi para Beceba, e naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Qual é a primeira coisa que Deus diz para ele? Não tema. Não tema, porque eu estou com você. Irmão, isso era como se Deus estivesse relembrando Isaac o que ele tinha feito. Se ele tivesse confiado em Deus, em que Deus estava com ele, não importa as circunstâncias em que ele estava vivendo, ele não iria ficar com medo, ficando com medo, inventar uma mentira, e assim, inventando essa mentira, desproteger a sua própria esposa. Deus diz: tenha medo não, homem. Eu estou com você. E qual é a aplicação que a gente tira com isso? Meu querido, confie em Deus. Entregue-se a Ele. Completamente, sem reservas. Descanse nele. Descanse, mas descanse mesmo. Não faça como aquela pessoa que coloca e depois tira. Coloca e depois tira. Descansa, descansa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É o que a Bíblia diz a nosso respeito. O que Deus é para você, meu filho? A Bíblia diz que se Deus cuida dos pássaros, das aves, que não plantam e nem colhem, quanto mais não cuidará de você. Ele é seu Pai, Ele é seu Deus, Ele é o seu Criador e Ele está com você. E certamente as dificuldades que venham sobre sua vida têm um propósito. Então, não se atribule, não tema. Não fique com medo, não fique desesperado.
Não fique querendo fugir. Descansa, descansa, Senhor. Senhor, eu realmente não entendo nada, eu não sei. Meus olhos não estão vendo, mas uma coisa eu sei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que eles roubem as ovelhas, ainda que o produto da oliveira minta, eu ainda assim confiarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Confie, entregue-se, entregue-se, entregue-se. Deixe com Deus, deixe com Deus. Sua vida é de Deus. Sua vida é de Deus. Diga para Ele: Senhor, a minha vida é tua. Então, tudo que é meu é teu. Então tá aí, Senhor. É teu. E deixe de chafurdar. Pare de ficar alimentando o medo, ficar alimentando. Será que vai dar certo? Será que Deus está vendo? Será que Deus vai fazer? Pare com isso. Isso é desconfiança, isso é medo, isso é incredulidade, isso é não descansar na vontade de Deus. Aí alguns corações podem dizer assim: mas é porque não é o Senhor. E não é mesmo não, é você. E eu estou lhe ajudando a passar pela crise. Estou lhe ajudando. Se você observar esses princípios, você vai ver que próxima vez que a crise chegar no seu lar, se você começar a observar esses princípios, essa crise vai passar. E quando passar, você: rapaz, eu passei pela mesma coisa que uma vez eu passei, mas dessa vez foi tão leve. Claro que foi leve, irmão. Você observou os princípios que nós estamos aprendendo aqui. Você não se tornou amargo, ranzinza, rancoroso. Por isso que está leve. Aí você tem que se preparar, porque vai vir outra pior. Pode preparar. Não, pastor, quando quer. Vai. Se prepare. Mas se você estiver armado, preparado com todos esses princípios que a palavra de Deus traz sobre você, você vai estar com condições de passar por tudo isso e lá do outro lado ter vitória em nome de Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Console o seu coração. Console o seu coração com essa verdade. Primeiro, compreenda que a dificuldade vem para todos. Segundo, obedeça à vontade de Deus, mesmo quando a sua vontade pensa racionalmente e logicamente. Obedeça sempre à vontade de Deus. Terceiro, entregue-se completamente, integralmente ao Senhor. Deixe Ele fazer isso. Entregue sua vida, sua alma, sua casa, seu trabalho, sua família. Entregue a Deus e deixe que Ele resolva tudo isso. Entregue aí. Quarta coisa. Parece que eu estou dizendo que não é para você fazer nada, não é? Vocês acham que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo isso não. Não estou dizendo isso. O cristão tem um olho no peixe e um olho no gato. Isso não é desconfiança. Isso é responsabilidade. Confiar em Deus não faz de nós irresponsáveis. Escute, em nome de Jesus, confiar em Deus não nos torna irresponsável. Confiar em Deus nos torna descansado, em que Deus controla a nossa vida. É isso, descansar em Deus é isso. É não ficar temeroso com o dia de amanhã, é não dilacerar o coração com possibilidades que ainda nem sequer aconteceu. Isso é confiar em Deus, mas não significa que você não deve fazer o que você pode fazer. Olha o que diz no versículo de número 12 e 13. 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou... Irmãos, vocês estão compreendendo isso, irmãos? Olha o que o texto está dizendo. Ele está numa seca, ele está num tempo sequioso, onde a terra não produz. Decisão lógica, vou ficar quieto. Mas ele faz isso? Ele vai plantar.
Olha a loucura dele. Ele vai plantar. Todos parados. Mas ele vai plantar. A Bíblia diz que ele forma uma lavoura na terra. Na terra que Deus ordenou que ele ficasse. E como de algo milagroso. Porque aqui é um milagre. O texto quer transcrever para nós, deixar aparecer para nós que aqui é algo de sobrenatural. Porque era impossível alguma coisa ser colhida de 100 para 1, só se houvesse algum milagre ali. E é o que está acontecendo aqui. Ele vai plantar. Ele vai fazer a lavoura, ele vai trabalhar com as mãos, ele vai cavar a terra, ele vai fazer o que está dentro da sua responsabilidade. Irmãos, quarta coisa que a gente aprende é trabalhe, mesmo quando não houver clima para isso. Trabalhe. A porta está fechada, irmão? Tá, pastor. O que você acha que você pode fazer? Faça din-din e vá vender. A porta está fechada, tá, pastor? Faça picolé. Ou vá na sorveteria, encontre lá um carrinho, encha o carrinho de picolé e saia. Oi, o picolé! Vá trabalhar. Vá fazer o que você pode. Vá fazer o que está na sua condição de fazer. Descanse. Confie que o seu amanhã está guardado nas mãos de Deus. Mas o seu hoje é responsabilidade sua realizar. Vá fazer um curso. Vá se esmerar em alguma coisa. Vá se profissionalizar. Vá vender trufa. Vá vender trufa. É trufa que está vendendo? A vender trufa. Mas você encontra gente preguiçosa, me perdoe, mas é preguiçoso mesmo. A palavra é essa, preguiçoso. A crise se abateu e aí a porta está fechada. E aí, irmão, tu vai ficar parado? Você vai ficar olhando para a nuvem? E ainda com conversa de que está confiando em Deus? Que conversa é essa? Você está confiando em Deus? Você é preguiçoso. E aí, Salomão tem uma palavra para você. Vá até com a formiga, preguiçoso. O que a formiga faz? Ela sabe que o inverno vai chegar. E ela passa o verão todinho, trabalhando, armazenando, para depois ficar lá dentro do buraquinho dela, protegido, para não poder ir para fora e ser levado pela água. Vá trabalhar. Há tempo e fora de tempo. Vá fazer alguma coisa. Eu poderia fazer aqui 1 milhão de aplicação em tempo de crise. Não fique parado, irmão. Não fique parado. Aliás, dizem por aí que os homens mais ricos da história sempre se fizeram ricos aonde? Na crise. Vocês já ouviram sobre isso? Vá ler biografia dos homens milionários, bilionários do mundo. Onde foi que eles fizeram suas fortunas? O Zé Luiz ficou muito rico na pandemia. A pandemia se alastrou, ele aproveitou a pandemia para vender máscara. Eita, o dinheiro saiu pelo latrão. Aproveite. A crise não é apenas para você ficar informado, parado, estagnado. Ela é um trampolim para você fazer alguma coisa. Ela está dizendo, saia desse lugar de conforto que você está e vá se mexer. Isaac fez isso. Seca, a terra não produzindo nada, foi lá, cavou, começou a plantar, e o que a terra deu? 100 por 1. Irmão. Eu acho que a falta de compreensão dessas coisas aqui faz com que a gente não seja próximo. Sabe por que você não é próximo? Porque a maioria de nós acaba não sendo próximo. Porque nem confia em Deus, nem descansa em Deus e nem trabalha. E aí, meu irmão, não tem prosperidade no mundo que dê jeito disso aí. Não tem dinheiro no mundo que venha para suas mãos. Então, faça alguma coisa.
Então, você, irmão, você pode fazer? Posso. Pode fazer o quê? Eu posso vender água no sinal. Tem alguma indignidade de vender água no sinal, irmão? Tem? Sim ou não? Tem? Não. Não tem. Então, pega um garrafão lá, comprado a R$3, não sei se é R$3 ou R$3,50, coloca no saquinho, vende cada saquinho a R$1. Olha só o que você faz, tá vendo aí, irmão? Olha só, tá vendo aí? Pegou um garrafão a R$3,50, o garrafão dá no mínimo 50 a 100 saquinhos, cada saquinho R$1. Aí vai fazer 60, 70 reais com um garrafão de água. Vocês estão me compreendendo, irmão? Sim ou não? Vocês estão me compreendendo? O que eu posso fazer na crise, pastor? Trabalhe, irmão. Se movimente. Movimente, né? Faça alguma coisa. Se mexa. Agora é muito difícil, irmão. É muito difícil você estar diante de uma pessoa e está lá amargurada. É triste, cabisbaixo. Tudo que fala, só sai tristeza, só sai amargura. Realmente está difícil. A crise vai passar para essa pessoa. Por quê? Porque a crise ela não é direto. Mas até que ela passe, essa pessoa vai viver, sabe, irmão? É uma vida desgraçada, porque está amargurada. Não aprendeu nada. Aí qual é o problema? Quando chegar outra crise, ela vai ficar do mesmo jeito. Que não aprendeu nada. Então aprenda isso daí, em nome de Jesus. Os motoristas de Uber aí, meu Deus do céu, a gasolina agora vai subir, vai para R$8, não vai dar mais para poder dirigir o Uber. Tá aí, meu irmão, a crise se instalou, vá para outra coisa. Cortar cabelo, você competir com o Paulo, vá cortar cabelo. Pronto. Vá aprender a alisar cabelo igual a Daniele. Pronto. Faça uma coisa. Pelo menos nunca ninguém terá o direito de olhar para você e dizer, é um preguiçoso. Nunca. Amém, irmãos? Está aprendendo? Amém. Vamos lá. Outra coisa que eu aprendo com Isaac é que ele faz, mesmo quando as circunstâncias lhe diz o contrário, ele planta e ele vai colher. Mas olha o que acontece agora. Quinta coisa que você deve fazer, persevere, mesmo quando puxarem o seu tapete. Olha só, versículo 14 ao 16. O cara começou a crescer. Ele plantou, Deus começou a abençoar ele. A riqueza dele aumentou. Aí o que diz o versículo 14? Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, saia de nossa terra, pois você já é poderoso demais para nós. Irmão, você sabe o que está acontecendo? O cara obedeceu a Deus, começou a prosperar, começou a desfrutar dos frutos desta obediência. A razão lógica é, agora é daqui para cima. Estou com um foguete que agora é só vitória. Foi o que aconteceu. Abimeleque foi lá e vendo toda a prosperidade dele, vendo o que ele estava desfrutando, vendo o que ele estava conquistando, vendo que a terra estava abençoando Abraão através daquilo que ela dava. O que foi que ele disse? Saia, nós não suportamos você aqui. Aprenda uma coisa. O mundo é cheio de invejosos.
O mundo está carregado de invejosos. E se há uma coisa que é fatal e real, é que no mundo corporativista, não, no mundo da sociedade, no mundo econômico, no mundo em que nós vivemos, há constantes demandas de que, se você se der bem, você acaba tirando o pouco que era meu. E essa ideia está no coração de todo mundo. Ora, se eu começo a vender 10 trufas, e alguém olha para mim vendendo 10 trufas, e também resolve vender trufa, na lógica, o que vai acontecer? Ele vai tomar os meus clientes. Mas a lógica não funciona bem assim não, viu, irmão? Na verdade, para a sociedade, quanto mais competição, melhor. O que está acontecendo é que você tem que melhorar o seu produto e a sua venda e a sua comunicação. Mas deixa isso para outra história. O que eu quero que você aprenda aqui hoje é: persevere. Quando alguém puxar seu tapete, quando alguém fizer uma coisa que você não esperava, Isaac planta naquele local, aquele local dá para ele. O que acontece? Vem alguém e tira o que Isaac tinha conquistado. Então, neste mundo, se prepare para alguém puxar o seu tapete. Lá na sua repartição, eu sei que você sabe disso, lá na sua repartição de trabalho é só o que tem. Tem uma bichinhazinha lá que não gosta de você, um bichinhozinho lá que não gosta de você, que vez por outra está falando mal de você, está puxando o seu tapete. O que eles vão comprar você? Persevere. A vitória é de quem persevera. A vitória não é de quem retrocede. A vitória não é de quem volta. A vitória não é de quem recua. A vitória é de quem continua avante. É de quem continua perseverante. Mesmo que no mundo, mesmo que ao nosso redor esteja cheia de gente invejosa, continue perseverando. Continue perseverando. Continue fazendo o que você está fazendo. Continue abrindo poços. Isaac abriu o poço, deu água. Foram lá, taparam o poço. E o que ele fez? Abriu mais poço. Foram lá, taparam o poço. O que ele fez? Abriu mais poço. Foi o que fizeram? Jogaram entulho no poço. O que ele fez? Abriu mais poço. Eis aqui um homem que persevera. É gente tirando ele do eixo. É gente tirando o tapete debaixo dos pés dele. E ele não preocupado com isso. Ele não está lá mimimi, reclamando. Ai, pastor, meu Deus, Senhor, estão tirando a minha bênção. Senhor, eu fiz tanto a tua vontade e agora estão tirando o que é meu. Ele não está lá com esse mimimi, não. Ele está feito um rolo compressor abrindo poço. Porque você quer ter vitória, você quer sair da crise, você quer prosperar, você quer ser abençoado. Parece que eu estou sendo agora lá da Universal, né, irmão? Você quer prosperar, você quer sair da crise. Prospere, aliás, persevere. Aí, você acha interessante, o cara abre um comércio. Aí, misericórdia. O cara abre um comércio. 2 meses, 3 meses. Aí o 4º mês, aí o 5º mês, aí não começa a dar certo, aí ele faz o quê? Fecha. Ai, meu Deus do céu, não deu. Fecha. Aí vai para outro, aí não começa a não dar certo aí? Fecha. Aí vai para outro, aí começa a não dar certo aí? Fecha. Sabe onde é que você vai chegar? Num beleléu. No final da sua vida você não vai ter nada. E graças a Deus que para você ser salvo, você não precisa disso, né? Todo merrequento, um pobre de marré, mas Jesus ainda te quer e vai te levar para o céu. Dê graças a Deus por isso. Mas aqui,
Aqui não. Aqui ou você soa, ou você não tem nada. Persevere. 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 Continue lutando, mesmo quando as pessoas puxarem o seu tapete. Sexto e penúltimo. Evite brigar por supostos direitos que você acha que tem. Olha o que diz o versículo 17 ao 22. Me acompanhe, por favor. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerá e ali estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nesta terra. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um homem que não quer entrar em briga nenhuma. Ora, o cara cava o poço. Poço da água. A água é de quem? Dele. Todo direito é dele. Aí o que acontece? Vai alguém lá e diz: é nosso, pega o beco. Ele vai lá, pega o beco. Ah, tá bom. Depois abre outro poço, chega lá, é nosso. Ele vai lá, sai. Você não vê ele brigando, discutindo: não é meu, eu vou para a justiça. Eu quero é da justiça, eu quero justiça. A boca nossa hoje é justiça, justiça. Você nunca ouviu o evangelho não, irmão? Você nunca ouviu o evangelho? O evangelho nos diz que se o teu inimigo bater em tua face esquerda, você deve dar o quê? À direita. Se ele pedir para você caminhar com ele 1 milha, você caminha quantas? 2. Se o teu inimigo tiver fome, você tem que fazer o quê? Dar de comer. Isso é evangelho, puro e seco, verdadeiro. Sem briga, sem discussão. Ah, é meu direito. Que conversa que é do seu direito? O cristão é pacífico. O cristão é um agente da paz. O cristão não é aquele que não dá um boi para não entrar numa briga, mas dá 1 milhão de boi para não sair dela. O cristão nunca dá boi nenhum para brigar. Se puxar o seu tapete, tá certo, tá bom, não tem problema não. Vou para outro lugar. Chega lá no outro lugar, abre, puxa o tapete, tá bom, vou para outro lugar. Se a porta fechou, tá bom, tá certo, vou para outro lugar. Pronto, encerra a conversa. Se o marido é ranzinza, tá bom, tá certo, tá ok. Não retribui com a mesma medida. Não retribui o mal com o mal. Dependendo de você, você nunca vai brigar. Você nunca vai entrar na discussão. Mas só o que vê crentes hoje achando que está cheio de dinheiro. Você está precisando ouvir o evangelho de novo. Ouvir o evangelho, ir para a cruz. Ir para os pés da cruz e entenderem que não há direito nenhum em nós. Absolutamente direito nenhum em nós. E se nós tivermos que sofrer para entregar o nosso direito, nós iremos sofrer. Nós iremos padecer. Se nós tivermos que dar o nosso rosto para que a outra pessoa encontre paz, nós iremos dar. Se a gente tiver que deixar de comer carne para que o irmão não se escandalize, nós vamos deixar de comer carne. Mas é meu direito comer carne. Você não sabe o que é cristão. Você não sabe o que é evangelho. Você não aprendeu ainda. Vá de novo lá para os rudimentos, lá para a basezinha. Vá ler de novo a Bíblia lá no comecinho. Vá começar a ser discípulo de novo, porque seu coração está longe do que é evangelho. Então na crise, não discuta, não brigue.
Não retribua. Não, evite qualquer briga, evite. Evite brigar com sua esposa, evite brigar com seu filho, evite brigar com seu patrão, evite brigar com os seus amigos, evite brigar com os seus colegas, evite brigar com seus irmãos, evite brigar com quem quer que seja, evite, fuja da briga como o diabo foge da cruz. Faça isso, que você vai colher bons frutos. E eu termino dizendo o seguinte: na crise, leia o versículo de número 23. Dali, Isaque foi para Beceba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo. Por amor ao meu servo. Eita, irmão. Na crise, lembre de uma coisa. Lembre de ser grato. Por quê? Porque você está sendo ou vai ser abençoado não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de outro. Olha só o que o texto diz. Deus aparece para Isaque e diz: cara, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Falei aquela música, né? Deus olhou e disse assim: tá aí o cara que eu vou abençoar, né? Eu vou te abençoar. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu vou te abençoar por causa de teu pai Abraão. Ou seja, toda a bondade de Deus descida sobre a vida de Isaque tinha uma raiz. Que raiz? Abraão, seu pai. Não era pelos méritos de Isaque, não era pelas virtudes de Isaque, mas por causa da fé de Abraão. Deus empenha a sua palavra em abençoar Isaque por causa de Abraão. Logo, Isaque tem que ficar o quê? Agradecido. Agradecido, ser grato, porque ele não trabalhou para ter nenhuma bênção. As bênçãos viriam sobre a vida dele por causa do trabalho de seu pai. O que é que nós aprendemos com isso? Se eu estiver na crise, ou quando sair dela, lembre de uma coisa: você não saiu porque você compreendeu que a dificuldade vem para todas. Você não saiu porque obedeceu à vontade de Deus. Você não saiu porque confiou inteiramente no Senhor. Você não saiu porque trabalhou mesmo quando não houve clima para isso. Você não saiu porque perseverou mesmo quando puxaram o seu tapete. Você não saiu porque você evitou brigas por supostos direitos seus. Você não saiu por nenhum mérito seu. Você saiu por causa de Jesus. Jesus morreu na cruz, providenciando tudo o que você precisava para Deus abençoar você. Em Cristo, todas as bênçãos estão sobre a sua vida. Então seja grato.